ou olá. Seja bem-vindo ao Isso é Grego, programa de ensino da língua e da cultura gregas do período helenista, período que abrange o terceiro século antes de Cristo até o terceiro século depois de Cristo. O Isso é Grego é um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie. No episódio de hoje, nós abordaremos o sistema verbal da língua grega, sempre fazendo pontos de contato com o português a fim de compreendermos melhor como é que funcionam os verbos na língua grega. Mas o que é um verbo? Qual seria uma boa definição de verbo? O estudioso Lourenço Rega nos auxilia dizendo que um verbo é toda palavra que indica ação, estado, fenômeno natural, ocorrência, desejo e outros processos. Ou seja, um verbo é uma palavra ligada à ação, a movimento. É assim no português, é assim na língua grega, em todas as línguas que usam sistemas verbais. No grego, um verbo tem as seguintes características. O verbo tem um modo, um tempo ou aspecto, voz, passiva, ativa e uma pessoa, primeira, segunda, terceira pessoas do plural ou do singular. No caso do modo, o modo se refere ao relacionamento entre o verbo e a realidade, isso nas palavras do estudioso William Mounce, ou seja, como que aquele verbo acontece na realidade? Se ele acontece no modo da realidade, se ele aconteceu, acontecerá ou está acontecendo de fato, nós então falamos esse verbo no modo indicativo. O modo indicativo é o modo da realidade. É o verbo, a ação, quando aconteceu no tempo e no espaço ou quando ela ainda vai tomar lugar no tempo e no espaço. Ou seja, uma ação que de fato acontece, aconteceu ou ainda está por acontecer. Se há uma possibilidade, se aquela ação à qual nós queremos nos referir é apenas uma possibilidade, o modo verbal usado deve ser o modo subjuntivo. O subjuntivo é o modo da possibilidade. Por exemplo, no português nós teríamos: se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro novo. Esses dois verbos, tivesse, compraria, estão no subjuntivo, que é o modo da possibilidade. Não é um fato real, é apenas uma possibilidade. Nós também temos, tanto no português quanto no grego, o modo imperativo, que é o modo de ordem ou de pedido. Por exemplo, no português, faça, coma, vá. São todos verbos que expressam o modo de ordem ou pedido. É assim também que se fazem os pedidos. E ainda no grego, nós temos também o modo optativo, que é o modo que diz respeito ao desejo ou à possibilidade. São esses, então, os 4 modos do sistema verbal grego. Além dos modos, no grego e também no português, nós temos o tempo verbal. O tempo no grego difere um pouco do sistema verbal português. No português, quando nós dizemos tempo, ele diz respeito apenas, de fato, ao tempo da ação, se ela aconteceu no passado, no presente ou se vai acontecer no futuro. No caso da língua grega, isso é diferente. O tempo se refere tanto a passado, presente ou futuro, quanto também à qualidade da ação, ao aspecto da ação. Se é uma ação completa ou uma ação contínua, uma ação que ainda não terminou. Então, nós temos os seguintes tempos verbais na língua grega. Nós temos o presente, que diz respeito a uma ação linear. Por exemplo, no caso do português, atualmente as pessoas dizem eu estou fazendo, eu estou cantando ou estarei cantando. Isso, na verdade, é muito mais próximo do grego do que, de fato, da língua portuguesa. É um erro na língua portuguesa. Mas no grego, o tempo verbal presente funciona dessa forma. Eu estou fazendo, ou eu estou indo, eu estou comendo. Ou seja, diz respeito a uma ação linear, uma ação contínua e não apenas um ponto. Apesar de que algumas vezes, como exceção, o presente também indica um ponto, mas quando nós estudarmos o presente veremos isso com mais detalhes. O futuro aponta no grego para uma ação pontual ainda por acontecer. Eu farei,
eu irei. São apenas referências a uma ação ainda por acontecer, mas uma ação pontual. Não será algo contínuo, será algo pontual que acontecerá de uma vez por todas. O imperfeito diz respeito a uma ação contínua que aconteceu no passado. Por exemplo, uma boa maneira de traduzir um imperfeito grego para o português seria: eu estive comendo, ou eu estive comprando, ou seja, uma ação contínua, mas que já aconteceu no passado e agora no presente está completa. Ainda no grego nós temos também o auristo, que, diferente do imperfeito, que é contínuo, é uma ação passada pontual. O auristo é, portanto, uma ação pontual de algo completo que aconteceu no passado, uma referência a uma ação completa ocorrida no passado. Temos também ainda no grego o perfeito e o mais que perfeito. Ambos são ações pontilineares, são ações que aconteceram no passado, mas cujos efeitos continuam. No caso do perfeito, os efeitos continuam até o presente, o tempo no qual o orador ou o escritor está escrevendo ou falando. No caso do mais que perfeito, é uma ação que aconteceu no passado e cujos efeitos tiveram uma continuidade, mas que agora já terminaram, na época que o verbo está sendo usado. Utilizando e colocando tudo isso num gráfico para facilitar a nossa compreensão, nós teríamos o seguinte: o presente é o tempo verbal que diz respeito a uma ação contínua no tempo presente. O futuro é o tempo verbal grego que diz respeito a uma ação pontual que acontecerá ainda no futuro. O imperfeito refere-se a uma ação contínua que aconteceu no passado e que no presente já terminou, mas foi uma ação contínua. Como nós dissemos, eu estive comprando, eu estive falando. Então, são ações contínuas que aconteceram no passado. O auristo refere-se a uma ação pontual que aconteceu no passado ou que acontece no presente. Mas quando nós estudarmos o auristo no grego, nós veremos isso com mais detalhes. E o perfeito e o mais que perfeito são os verbos pontilineares, são os tempos verbais pontilineares. Apontam ações que aconteceram no passado, e aí no caso do perfeito, que tem os seus efeitos ainda no presente, e no caso do mais que perfeito, uma ação que aconteceu no passado, mas que tem os seus efeitos já terminados. Ela aconteceu, teve os seus efeitos duradouros durante um tempo, mas no momento que o escritor ou o orador usam o verbo, essa ação já foi completada, já terminou. No próximo bloco, nós continuaremos entendendo um pouco mais do sistema verbal grego. Fique conosco. O sinal da TV digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Esse é o Isso é Grego, programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E no episódio de hoje nós estamos estudando o sistema verbal da língua grega. Nós já vimos que um verbo na língua grega tem modo, indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo, e ele tem também tempo ou aspecto verbal, que no grego são presente, futuro, imperfeito, auristo, perfeito e mais que perfeito. Nesse bloco, nós continuaremos estudando algumas das características do sistema verbal grego. O verbo no grego tem também, como no português, voz. A voz refere-se ao relacionamento entre o sujeito e o verbo. Há 3 vozes na língua grega: ativa, passiva e média.
Isso é uma das características que difere o português do grego. No português nós não temos a voz média, nós temos a ativa quando o sujeito pratica a ação do verbo, quando o sujeito faz a ação do verbo, eu fui, ou ele correu, ou vós correis. Tudo isso são verbos na voz ativa. No português nós também temos verbos na voz passiva. É quando o sujeito, ele, tu, eles, nós, quando o sujeito sofre a ação do verbo. No caso do português, nós sempre precisamos de um verbo auxiliar a fim de formar a voz passiva. Então, por exemplo, eu fui batido, eu fui apanhado, eu fui pego. Então nós sempre precisamos de um verbo auxiliar a fim de mostrar que o sujeito da oração, ele sofre a ação do verbo. No caso do grego, nós simplesmente colocamos o verbo na voz passiva e então o leitor ou as pessoas que ouvem já entendem que o sujeito da frase, o sujeito da oração, ele está sofrendo a ação do verbo, ele está recebendo a ação do verbo. E no grego nós também temos a voz média. A voz média diz respeito a quando o sujeito pratica a ação em prol de si mesmo. Ou diz respeito a um verbo, o que seria no português no reflexivo, ou quando o sujeito tem uma intenção especial para si mesmo no caso daquela ação. E neste caso, então, nós teremos uma ênfase na vontade do sujeito por trás da ação. Então, na voz média, o sujeito pratica a ação em si mesmo, para si mesmo ou de si mesmo. E por conta disso, a voz média pode indicar intensidade na língua grega. Finalmente, além da voz, do modo e do tempo, os verbos gregos também têm as pessoas, como no português. A pessoa refere-se a quem pratica ou sofre ou recebe a ação do verbo. Da mesma forma que no português, as vozes dos verbos gregos são eu, tu e ele, no caso primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular, e nós temos também a primeira, segunda e terceira pessoas do plural, que seria no caso do português nós, vós e eles. Portanto, quando você vê um verbo na língua grega, você deve notar que esse verbo, você deve fazer a análise desse verbo partindo do seu modo, depois o tempo, depois a voz e finalmente a pessoa daquele verbo. Uma outra distinção do português para o grego é que, enquanto no português nós procuramos os verbos no dicionário e os encontramos no indicativo, ou melhor dizendo, no infinitivo, no grego os verbos sempre estarão flexionados na primeira pessoa do singular no modo indicativo no presente. Então, no grego, por exemplo, o verbo lio, esse verbo está conjugado na primeira pessoa do singular no modo indicativo e no tempo presente, e é assim que todos os verbos serão encontrados no dicionário na língua grega. Portanto, nós temos a seguinte forma de fazer a análise de um verbo grego: indicativo, presente, ativo, primeira pessoa do singular de lio. Ou seja, você vai sempre falar no nosso curso o modo, o tempo, a voz, a pessoa e finalmente vai mostrar a forma de apresentação daquele verbo. Nós faremos isso algumas vezes durante os nossos encontros, então fique tranquilo que você vai aprender a fazer tudo isso. A dica de hoje fica por conta deste site. É um site da Universidade Católica de Leuven, lá na Bélgica, e é um site com vários recursos para você aprender a língua grega. Anote aí num papel, no seu notebook, e anote também, aproveite para anotar também o nosso e-mail para nos enviar críticas, sugestões, perguntas, e nós teremos o maior prazer de responder. O nosso e-mail é issoegrego@mackenzie.br. issoegrego@mackenzie.br. Foi um prazer ter você. Até o próximo programa.